Boa noite, pessoal. Hoje é dia 24 de setembro de 2024. Vamos começar mais um encontro do grupo de estudo Ecologia e Marxismo, né? E hoje, para nossa felicidade total, né, a gente vai ter a oportunidade, né, de debater, né, o livro Ecologia Marxista para pessoas sem tempo, né, com uma apresentação, né, não minha, né, mas do próprio autor, né, Eduardo Sabarreto, que está aqui com a gente para contribuir, né, para o nosso grupo de estudo. Então, eu vou passar a palavra. Deixa o Eduardo ali tranquilamente colocar o fone. Me dei conta Sem agora que eu pressa, estava sem fone. não tem problema nenhum. E aí, o Eduardo, assim que estiver pronto, pode começar. À vontade, agradecer a todo mundo que está aqui. Boa noite a todos e todas. Eduardo, muito obrigado, viu, por você estar aqui com a gente. E pode ficar à vontade. Tá bom, Cinco, obrigado. Bom, eu que agradeço o papo inicial também, que sempre, principalmente os elogios rasgados do Pedrão, sempre elevam o nível de responsabilidade, né? Bom, eu espero corresponder à expectativa. Eu tinha combinado com o Cinco, né, de procurar fazer uma apresentação por volta de 30 minutos, e para deixar o maior tempo possível, né, cerca de uma hora, para a gente conversar, para a gente debater. Até porque o que eu vou procurar fazer aqui hoje, embora essa conversa tenha sido anunciada como uma apresentação do livro, é gastar o mínimo de tempo possível com a apresentação do livro e o máximo de tempo possível explorando uma pequena parte do livro que eu acho que é mais candente e que mais nos interessa aqui nesse momento, né? Essa área de reflexão, essa área de pesquisa é uma desgraça porque não só o objeto é uma desgraça, mas o objeto anda muito rápido na nossa frente, né? E o que faz com que a produção ela se torne relativamente desatualizada de maneira relativamente rápida, né? Então, acho que o livro já tem alguns elementos que, hoje em dia, eu olho para aquilo ali e penso assim, foda-se, sabe? Era dispensável, não precisava, já não é... Foi importante, mas não é mais tão importante. Então, quero comentar rapidamente sobre isso. Quem já teve contato com o material, viu ali que o livro está dividido em 3 partes, né? Então, tem uma introdução muito rápida, em que eu procuro fazer uma crítica muito telegráfica das concepções predominantes a respeito da questão ambiental, da questão ecológica, né? E eu pego de Cristo duas tradições da economia, duas tradições de pensamento econômico que, no meu juízo, são representativas, tá certo? Que é a economia ambiental, que é mais quadradona, mais ortodoxa zona, mais predominante, e a economia ecológica, que se pretende crítica, mas ao fim e ao cabo é um bichinho mais ou menos da mesma espécie, né? Então eu procuro fazer essa limpeza de terreno ali para mostrar em que medida, onde estão localizados os limites, mas não só apontar os limites, mas também dar o gancho para fazer os 2 passos seguintes do expediente crítico do Marx, né? Que nunca se interrompe na demonstração das fragilidades das teorias, das ideias criticadas. O expediente crítico do Marx sempre avança desse primeiro passo para mostrar em que medida essas teorias, apesar da sua deficiência, elas são aquelas mais compatíveis com a reprodução do estado de coisas vigente, né? Ou seja, elas são predominantes justamente por serem as mais compatíveis com a reprodução do metabolismo próprio do capital. Então, na verdade, elas sequer são predominantes apesar das suas deficiências, elas são predominantes em virtude das suas deficiências. Bom, feito isso, o próximo passo importante seguinte mobilizando o repertório categorial, o campo teórico propriamente marxista, e praticamente só marxiano, né? Embora eu recorra a outros pensadores marxistas, eu me apoio muito intensamente no próprio Marx.
mobilizar esse repertório para demonstrar, teoricamente, a inviabilidade ecológica da sociedade capitalista. Né? Mostrar não só como ela tem sido destrutiva, mas mostrar também, e acho que isso é o mais importante, que ela não pode não ser destrutiva. Né? Que é só um jeito um pouquinho mais chique de dizer que o capitalismo verde é impossível em qualquer das suas vertentes, em qualquer das suas variantes, em qualquer das suas alegações, alegorias, etc. etc. Esse é o núcleo do livro, do ponto de vista da ecologia marxista, propriamente dita, da crítica ecológica da sociedade capitalista, é a parte mais importante do livro. Aí depois tem uma parte 2 ali pequenininha, essa parte sim que eu acho que hoje em dia eu avalio ela como dispensável, porque ali eu vou me debruçar sobre alguns debates internos da tradição ecossocialista, que hoje em dia me parecem, assim, diante da gravidade do cenário, da grandeza monumental das nossas tarefas, das dificuldades, etc., elas aparecem para mim como questões menores, questões dispensáveis, né? Então, o pensamento ecossocialista se divide em duas fases, ou se divide em duas fases. Essa é uma boa caracterização do pensamento ecossocialista ou não? Foda-se, entendeu? É antropoceno ou é capitaloceno? Eu tenho minha própria opinião, acho que a ideia de capitaloceno é mais interessante, mas dane-se também, né? O Lovi tem uma crítica muito estapafúrdia, muito tosca de um suposto produtivismo antiecológico no Marx. Beleza, o Lovi está redondamente, cronicamente errado, porque ele já foi demonstrado como errado, já fartamente insiste nessa bobagem há décadas. Beleza, mas tudo bem, não, isso é menos importante, né? No quadro atual das nossas tarefas, das nossas urgências. Mas bem, está escrito, está lá. Talvez essa parte tenha uma valia para a gente exercitar um pouco, né? A nossa capacidade de se debruçar criticamente sobre concepções, sobre reflexões, não só de camaradas nossos, mas de camaradas que têm grande prestígio. E um prestígio merecido, eu diria, mas né, nem sempre é fácil a gente ler criticamente camaradas históricos, camaradas que gozam de grande prestígio. Tá bem, então, se essa parte 2 tem alguma valia, talvez seja essa. E na parte 3, aí sim, do ponto de vista das consequências práticas, é a parte decisiva, né? Eu vou me debruçar ali sobre algumas agendas que claramente não têm futuro, não são fecundas, mas a crítica é sempre interessante, porque, de novo, ela é um exercício, né, da gente conseguir localizar, mapear adequadamente onde estão os limites de certas pretensões políticas, mas a parte que eu queria mesmo explorar é a parte final, na verdade, é o antepenúltimo e o penúltimo capítulo, né? Ali onde está indicado a possibilidade de um leninismo ecológico, e o penúltimo capítulo, onde eu procuro propor a retomada de um entendimento, né? Não julgo que tem nada de original ali, mas o que eu proponho é a retomada de um entendimento da necessária relação entre tática e estratégia, e a importância disso está no fato de que isso pode nos fornecer princípios organizativos, princípios práticos que nos coloquem em caminhos provavelmente mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais prenhos de possibilidades reais, né, de alternativas reais, e não de alternativas ilusórias, como é o que existe com maior frequência, né, no debate público, mesmo no debate público à esquerda. Tá? Tem uma partezinha, antes de entrar nesse ponto, tem uma partezinha do prefácio.
eu fiz propositalmente um prefácio curtíssimo, né? Ele tem 1,5 páginas, que é assim, para ninguém não ler, né? Para ninguém ficar com preguiça de ler. Mesmo assim, eu vou ler uma parte menor ainda do que o tamanho do prefácio, e eu quero ler porque isso aqui vai informar a minha conduta aqui hoje, né, nessa fala, a minha disposição nessa fala. Na parte inicial, eu indico, né, uma série de lacunas, uma série de temas que eu poderia ter abordado e não abordo no livro, para depois dizer o seguinte: apesar de todas essas óbvias lacunas, no entanto, com este livro interrompo o meu esforço de pesquisa sistemática e concentrado no tema. Estou dizendo que eu não estou dando conta de continuar acompanhando a fronteira dos dados, a fronteira dos indicadores, a fronteira das discussões. O motivo é duplo e, creio eu, relevante. Em primeiro lugar, a ecologia marxista já tem pronta, mesmo que não acabada, aí a pretensão de acabá-la é uma pretensão estúpida, vamos lá, né? Porque de fato ela não é uma crítica completável, tá? Mas apesar disso, o que eu estou dizendo é a ecologia marxista já tem pronta uma crítica ecológica demolidora do capitalismo. Com a crítica que temos à disposição, é possível demonstrar o caráter necessariamente devastador da lógica do capital sobre o planeta. Com a crítica que temos, portanto, não é possível mais restar qualquer dúvida de que o capitalismo precisa ser superado. Acréscimos teóricos, temáticos ou bibliográficos a essa crítica reforçam ainda mais seu poder, mas tal como se encontra, ela já não deixa pedra sobre pedra. Isso é importante, tá certo, pessoal? Porque a gente, principalmente quando a gente se dedica, além da militância, se dedica à pesquisa, existe uma certa ansiedade, né, de querer cobrir todos os tópicos possíveis, de querer esgotar todos os tópicos, de querer preencher todas as lacunas. E às vezes a gente perde de vista que aquilo que nós temos em mãos, mesmo que incompleto, mesmo que povoado de lacunas, mesmo que aqui e acolá com alguma imprecisão, já nos dá resultados que são muito definitivos, né? Que podem ser aperfeiçoados, podem ser aprofundados, mas ao fim e ao cabo não podem ser alterados, né? Então, essa conclusão pela necessária e urgente superação da sociedade capitalista, no meu entendimento, já é uma conclusão definitiva do que nós já temos. Continuando, em segundo lugar, essa mesma crítica ecológica, quando municiada da melhor compreensão científica que temos a respeito dos processos de desestabilização ecológica do planeta e do vasto conjunto de evidências a respeito desses processos, nos leva a concluir que a superação da sociedade capitalista é não apenas necessária, mas também urgente, que eu já tinha mencionado. Nesse momento, e aqui é a parte realmente que eu queria ler e que vai nortear a parte final da minha fala. Neste momento, a humanidade é uma espécie de carro desgovernado, prestes a atingir um muro de concreto em altíssima velocidade. Não faz muita diferença saber se a colisão será a 350 km por hora, a 375 km por hora ou a 400 km por hora. Ou se eu estou no banco do motorista, do passageiro ou no banco de trás. Sequer faz tanta diferença saber se eu estou usando cinto ou capacete. É suficiente saber que a velocidade implica uma colisão mortal e que, por isso, mantendo a imagem metafórica, a humanidade precisa encontrar meios de puxar o freio de emergência, dar um cavalo de pau sem precedentes históricos e sobreviver ao capotamento. Daqui por diante, minha pesquisa se volta a essas questões. Não com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento de técnicas conhecidas de enxugar gelo ou de ganhar tempo. Ao contrário, se a crítica ecológica do capitalismo nos informa que a revolução é necessária e urgente, então é preciso encontrar meios de realizá-la. Tá? Então, isso vai marcar não só esses capítulos que eu mencionei do livro, mas vai marcar a minha produção daqui para frente e a minha intervenção no debate público daqui para frente. No livro, o que eu apresento de maneira aproximativa como a possibilidade de um leninismo ecológico está
no pé atual em que eu estou, de cobertura da literatura, de reflexão própria, está bastante incompleto. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é pegar isso de gancho e procurar avançar um pouco. Inclusive me aproveitando de um esforço mais concentrado de formulação que eu tenho feito para dar conta de um mini curso que eu vou oferecer no evento anual do NIEP, no dia 11 de outubro, a respeito de organizações revolucionárias em época de catástrofe. Tá? Ali no livro, eu organizei, muito baseado na produção de um marxista sueco chamado Andreas Malm, que é um dos melhores caras no debate atual, assim, um dos caras mais sóbrios, mais afiados, mais rigorosos do debate atual, em que ele propõe quais seriam 3 princípios que poderiam ser extraídos do pensamento leninista a fim de orientar a nossa prática nessa era de catástrofe, né? Nessa era de colapso ecológico. Esses 3 princípios são, primeiro, converter a uma crise de sintomas, ou lidar com uma crise pelo manejo dos seus sintomas, converter essa crise de sintomas em uma crise das causas. Ou seja, parar de mobilizar a nossa prática, de direcionar a nossa energia no manejo, no controle dos sintomas, e sim dirigir a nossa energia, a nossa capacidade de organização ao ataque contra as causas. O segundo princípio é um senso de urgência, né? Isso é muito marcante nos escritos de Lenin, especialmente naqueles escritos mais próximos do ponto de vista cronológico aos episódios efetivamente revolucionários, né? Os 2 de 2017 e o de 1917, desculpe, e o de 1905 também. Né? Então, esse senso de urgência é muito claro e a gente não tem alternativa a não ser espelhar, emular esse mesmo senso de urgência. E o terceiro princípio levantado pelo Malm é não hesitar diante de qualquer possibilidade de assumir o leme do Estado. E aqui eu imagino que vocês tenham clara consciência disso, mas não custa insistir, não custa repetir. O Malm não está se referindo, até porque o argumento dele está ancorado no Lenin, ele não está se referindo a disputar a eleição e assumir o governo, né? Assumir o leme do Estado no sentido de ser governo, ou de participar do governo, ou de integrar governo. Ele está falando de assumir o leme do Estado em meio a um processo revolucionário. Uma vez tendo sido desatado um processo revolucionário, não hesitar diante de qualquer possibilidade, e o processo revolucionário, quase que por definição, multiplica essas possibilidades, então não hesitar diante de qualquer possibilidade de instituir um governo provisório revolucionário. É algo, enfim, bastante debatido na obra do Lenin. Lá no livro, no meu livro, estão levantados esses 3 princípios. Eu acrescentaria hoje um quarto que eu colhi em outra literatura, eu colhi numa edição dessa obra bastante conhecida do Fanon, né, Condenados da Terra, e no prefácio, os autores fazem uma afirmação muito feliz, muito oportuna, de que o Lenin era o teórico da preparação por excelência. Quer dizer, o Lenin o Lenin não demonstrava nenhum tipo de arrefecimento
da energia, da sua energia revolucionária, diante de cenários, diante de contextos aparentemente desfavoráveis ou intensamente desfavoráveis. Né? Ao contrário, né, o Lenin é um líder que o tempo inteiro insiste na necessidade, no imperativo do trabalho revolucionário diligente, não dirigente, né, diligente, de preparação. Né? E aqui esse trabalho de preparação vai aparecer com um formato específico quando eu avançar na minha exposição. O Andreas Malm tem uma outra discussão interessante também, relacionada a esse nosso tópico aqui, e vinculada de alguma forma ao Lenin, embora mais a sua experiência, ou a experiência da sua liderança prática, e não tanto a formulação sistemática em textos, que é a ideia do comunismo de guerra. Então, Malm vai, por um lado, tendo mapeado, que ele faz em diversos textos, tendo mapeado a gravidade do cenário, o desmoronamento das condições materiais de vida e de reprodução das sociedades humanas no planeta, tendo mapeado esse cenário, o Malm chega a uma conclusão inevitável, que é formulada de diversas formas em diversos textos, que é a conclusão de que aquela sociedade materialmente emancipada, aquela sociedade emancipada do trabalho, aquela sociedade da plena satisfação das necessidades humanas, do pleno desenvolvimento do indivíduo, aquela sociedade idílica do pleno exercício da democracia direta. Essa sociedade provavelmente é um futuro que, se um dia já foi possível, não é mais possível. Não é mais possível devido ao desmoronamento das bases materiais de qualquer sociedade, inclusive dessa. Então, ele conclui que, muito provavelmente, dada a velocidade dos processos, dada a urgência dos processos, dada a multiplicação das tensões, dos conflitos que tende a ocorrer no rastro desses processos, muito provavelmente o que será necessário é mais algo análogo ao comunismo de guerra, caso nós tenhamos sido bem-sucedidos em abrir esse processo histórico de ruptura com a sociedade capitalista. Então, muito provavelmente é algo análogo ao comunismo de guerra, do que algo análogo a uma noção abstrata e ideal de democracia ou de democracia proletária. E aqui tem uma crítica, tem embutida aí uma crítica que eu não vou poder desenvolver, mas que talvez vocês já tenham sentido ela subtendida, que é uma crítica a formulações recentes da Quarta Internacional, certo? Que insiste muito nessa ideia meio abstrata, meio ideal de democracia. Que é curioso, porque 100 anos atrás, o próprio Lenin, né, em meio ao processo revolucionário, se viu se debatendo, né, se degladiando com esse tipo de concepção. Né? E até hoje esse tipo de concepção não só sobrevive, mas informa a prática, inclusive, da esquerda revolucionária. Então, esses são os pontos de um possível leninismo ecológico que eu extraio do Malm, mas não é só o Malm que está falando disso. E não é por acaso que não é só o Malm que está falando disso, porque, de certa forma, a realidade se impõe, não é mesmo? Por um lado, o déficit organizativo, o déficit prático da esquerda, e, por outro lado, o crescimento do volume e da intensidade das urgências e das tarefas
diante de nós. Né? Então, essa lacuna entre o que nós estamos em condições de fazer e o que nós precisamos fazer é uma lacuna não só já muito grande, mas uma lacuna que cresce num ritmo muito veloz. Né? Então, não é por acaso, não é surpreendente que a sensação da necessidade de retomar Lenin, de recuperar Lenin, venha se alastrando no debate marxista, no campo marxista. Então, a Jodie Dean tem 2 artigos sobre isso, com um coautor, que agora me foge o nome, se não me falha a memória, é Kai Heron, alguma coisa assim. E ali o que eles vão fazer é enfatizar muito mais a necessidade de reforçar, de apostar as fichas, de dedicar energia ao partido. A formação de um partido efetivamente revolucionário é a constituição de sua força e a ampliação da sua força. É como se eles estivessem propondo uma pergunta diferente daquela pergunta que é famosamente associada ao Lenin e daquela pergunta da qual o Malme se aproveita, que é o que fazer, né? Então, essa não é a única pergunta importante que o Lenin formula, mas é uma das principais perguntas pelas quais ele é conhecido, né? Então, o Malme, ao recuperar Lenin, ele está nesse registro. A Jodie Dean e o Heron, eles estão num outro registro. A pergunta é, ok, como fazer? O que fazer a gente já sabe, a gente precisa fazer a revolução. Como fazer? E a resposta deles é uma resposta geral, é apostar no partido. Né? É apostar as nossas fichas não num partido, é apostar as nossas fichas no partido, né? O partido revolucionário. Nessa mesma chave, tem um outro cara chamado Derek Wall. A produção dele eu mergulhei menos nela por hora. Agora que eu consegui adquirir o livro dele, então eu tenho um contato mais de segunda mão com a produção dele, mas ele também vai estar num registro do como fazer. Só que a resposta dele vai ser diferente. A resposta dele vai ser: a gente precisa apostar todas as nossas fichas nas bases. A gente precisa voltar para as bases, fazer trabalho de base, e no trabalho de base a gente fermenta e multiplica e cria ativistas. Né? Então, o raciocínio pretensamente leninista dele aponta nessa direção, né? Nessa direção de formar e de multiplicar ativistas pelo clima, ou ativistas pelo meio ambiente, ou ativistas pelas questões ecológicas. Eu não posso emitir um juízo aqui muito seguro, porque, como eu disse, eu não tenho um contato de primeira mão com essa reflexão. Mas, numa primeira aproximação, me parece que esse é o autor que, embora esteja reivindicando Lenin e uma possibilidade de um leninismo ecológico, ele está um pouco mais distante dos outros que eu já mencionei. Né? E aí, bem, eu mesmo tenho sido assediado por essas questões, né? Tenho me sentido forçado a encaminhar a reflexão por esse sentido, né? Nessa direção. E no momento em que eu me encontro, o que eu tenho a dizer a respeito disso me coloca num registro que eu diria que é o do como fazer. Só que a resposta que eu vou propor aqui é um como menos geral do que a resposta que aponta para o partido, que aponta para as bases, e é mais específico, né? É mais estreito, é mais imediato, ao menos no meu juízo nesse momento. Né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que uma das nossas grandes dificuldades
desde sempre, mas agora a questão climática reforça essa dificuldade, é fazer a mediação entre as tarefas que estão mais vinculadas a questões de um futuro mais ou menos distante e as tarefas que são mais imediatas, são mais cotidianas, que dizem mais imediatamente respeito aos carecimentos urgentes, né, das pessoas. Dizem respeito a emprego, a moradia, a alimentação, acesso a saneamento, acesso à água, acesso a assistência de saúde, a cuidados, etc. Então, essa é uma dificuldade com a qual a gente sempre se debateu. E, no meu juízo, não encontramos ainda uma resposta satisfatória. As respostas, em geral, elas acabam sendo obrigadas ou a privilegiar o horizonte do futuro, né, de uma necessidade relativamente distante, ou a privilegiar o horizonte do presente imediato, né, das necessidades mais urgentes. Eu acho que eu cheguei numa resposta interessante, que ainda vai exigir muita exploração, ainda vai exigir muito debate, mas que no momento me parece uma resposta interessante. E a respeito dela, a primeira coisa que eu tenho a dizer a gente nem escolhe luta e nem inventa luta, certo? Não faz sentido a gente se debater com a reflexão, com a discussão a respeito de quais lutas são legítimas e de quais lutas não são legítimas, né? De quais lutas apontam mais imediatamente na direção que a gente quer e quais não apontam. Tampouco faz sentido a gente achar que a gente vai ser, ou seja, o que eu acabei de dizer antes é que não faz sentido a gente ser sommelier de luta, tá certo? Mas não faz sentido a gente pretender ser arquiteto de luta, né? Como se a gente fosse chegar num design ideal das lutas que realmente atendem aos nossos propósitos revolucionários. Então, as lutas que nós travamos, elas são as lutas relacionadas à maneira como a realidade coloca para a gente desafios, questões, carecimentos, as diversas maneiras, as variadas maneiras como a realidade nos assedia cotidianamente, às vezes com questões, com problemas, com tarefas que têm um horizonte temporal um pouco mais largo, às vezes com tarefas, questões que têm um horizonte temporal um pouco mais curto. O ponto e acho que aqui entra uma influência leninista forte, é que a gente deve, ou seja, a gente nem deve abrir mão dessas lutas e nem integrar essas lutas tal como elas estão dadas, né, com seu conjunto de objetivos, de ambições, etc. O Lenin insiste tanto que a consciência de classe revolucionária trazida de fora para dentro dessas lutas pelos comunistas, né? Então, a gente integra essas lutas não nos limitando a priori aos objetivos, às ambições imediatas dessas lutas, que em geral dizem respeito a ambições que se propõem serem resolvidas com um manejo diferente da realidade do capital. Então, a gente não integra essas lutas incorporando como objetivos nossos os objetivos dessas lutas. A gente integra essas lutas com um outro complexo de objetivos. A gente integra essas lutas como revolucionários. A gente integra essas lutas com o objetivo, e mais importante que isso, um método, uma sistematicidade com o objetivo de radicalizar a classe trabalhadora em luta. Ou seja,
Não se trata de nos rebaixarmos ao nível de consciência prevalecente nessas lutas, e sim sermos vetores de elevação do nível de consciência dessas lutas. Para que toda e cada vez que a classe trabalhadora em luta esbarrar nos limites dessa sociedade, toda vez em que a classe trabalhadora em luta se deparar com o fato de que nem mesmo as suas demandas mais mínimas, nem mesmo as suas demandas mais rasteiras são passíveis de serem atendidas nessa sociedade, nós estarmos lá para dizer o quão necessária e o quão urgente é a revolução. Muito bem, então essa é a concepção geral. Como que a gente faz isso? De novo, o Lenin entra em cena com facilidade. Se a gente fizer o que ele propõe, a gente já vai estar léguas de distância à frente do que a gente está hoje. Então, a gente aposta e tem que apostar em quê? Em formação, em denúncia, em agitação. Então, com formação, o que a gente está obtendo? O que a gente pretende obter? A gente pretende justamente fazer aquele movimento de trazer de fora, né, aquele vetor que vai elevar a consciência de classe a um nível revolucionário. Com a formação, com o trabalho de formação, o que a gente tem que pretender fazer é colocar à disposição da classe trabalhadora um repertório que a torne capaz de examinar criticamente a sua própria realidade, a sua própria condição de classe. Ou seja, a classe trabalhadora não é um agente passivo aí nessa relação, tá certo? Trata-se de um processo evidentemente dialógico. Com a denúncia, o que a gente faz é colocar, preferencialmente em escala industrial, ou seja, de maneira centralizada em amplo escopo, colocar à disposição da consciência da classe em luta elementos, insumos para animar essa avaliação crítica da sua própria condição. Para isso, a gente não precisa recorrer a mentiras, para isso, a gente não precisa recorrer a exageros, para isso, a gente não precisa recorrer a alarmismo vazio, a catastrofismo vazio. Falando uma pequena fração da verdade, a gente já vai estar colocando à disposição da consciência das pessoas, preferencialmente informadas por um repertório crítico, as razões para elas serem críticas, as razões para elas se revoltarem, as razões para elas se indignarem, as razões para elas sentirem ódio de classe. E, por fim, a agitação, o que a gente deve pretender fazer com o trabalho e com o esforço de agitação é acender o pavio. É acender o pavio desse solo insurrecional que, se a gente tiver feito o nosso trabalho direito, vai ter sido muito bem cultivado, né? Muito bem fecundado pelo nosso trabalho de formação e pelo nosso trabalho de denúncia. Para fechar, eu já estourei meu tempo, né? Já estou falando há 37 minutos, mas eu preciso fazer algum fechamento, né? Eu tinha pensado, talvez, em aproveitar um comentário a respeito de como o Lenin é útil também para nos municiar contra o oportunismo contemporâneo, né? O oportunismo é uma doença bastante antiga da esquerda, e da esquerda radical, ou pretensamente radical. É impressionante como os argumentos do oportunismo, do campo oportunista, até hoje são mais ou menos os mesmos, embora hoje eles sejam veiculados para defender posições muito mais recuadas do que o oportunismo lá do início do século XX.
né? Então, a crítica do Lenin ela é muito atemporal nesse sentido, para a gente rejeitar com muita veemência, né, o oportunismo, o rabeirismo, o quietismo, a hesitação, né? A crítica dele é muito atemporal, muito útil ainda para isso, mas tem algo muito importante que a gente pode e precisa acrescentar nessa crítica ao quietismo, né? A paciência injustificada, né? A paciência descolada das condições reais, concretas em que a gente vive. E esse elemento que a gente tem que acrescentar é: nós não temos tempo. Nós não temos tempo, né? O colapso ecológico, o desmoronamento das condições materiais de suporte à vida no planeta, e, claro, especialmente de suporte às sociedades humanas, já está contratado. Na verdade, ele já começou a acontecer, né? Evidentemente, é da máxima urgência que nós paremos de colocar lenha nessa fogueira. E para a gente parar de colocar lenha, de tacar lenha nessa fogueira, só por meio de um processo evolucionário. É só um processo revolucionário, abertura de um processo revolucionário de ruptura com essa sociedade, que coloca ao nosso alcance disputar os caminhos que nos permitiriam parar de jogar lenha na fogueira. Se a gente continuar abraçado na boia da política pública, da concertação internacional, da conciliação de classes, do convencimento, da democracia burguesa, nós vamos morrer abraçado nessa boia. Não é por aí que a gente para de jogar a lenha na fogueira. Na verdade, por aí a gente nem desacelera o ritmo em que a gente está jogando lenha na fogueira. Agora, na melhor das hipóteses, a gente para de jogar lenha na fogueira. Mas a fogueira vai continuar queimando. Vai continuar queimando por gerações, vai continuar queimando enquanto tiver a humanidade aqui. Vai continuar queimando por séculos, por milênios até, em alguma medida, né? Então, um possível leninismo ecológico precisa sim falar, e não pode deixar de falar, é a primeira tarefa, precisa falar e organizar e fustigar a revolução, mas precisa também ser capaz de organizar o colapso. Precisa ser capaz de colocar a maior parte da humanidade em condições de lutar de maneira digna, de maneira que vale a pena pela sobrevivência. É disso que se trata nesse momento. E é por isso que eu mencionei lá atrás, entre os 3 princípios leninistas que o Mao me levanta, eu acrescentaria esse 4º, né, que é o princípio da preparação. Eu acho que eu vou terminar por aqui. Eu acho que nós já temos elementos suficientes e variados para ter uma boa discussão ao longo dessa hora. Eu peço desculpas aí por ter comido uns 10 minutinhos do debate, que é uma coisa que me interessa muito, até porque, como vocês viram, tem algo ainda de experimental no raciocínio, né? Um raciocínio que eu ainda pretendo tornar mais agudo, mais incisivo e mais seguro, mais convincente. E por isso me interessa tanto ouvir vocês, a inquietação de vocês, as perguntas de vocês. É isso. Obrigado. Nós que te agradecemos, Eduardo. Nós que agradecemos o seu debate. Antes de eu anunciar, né, pedir para o pessoal que quiser falar, levantar a mão. O Daniel já levantou a mão, mas queria dar esse primeiro aviso, né, para quem quiser participar do debate, né,
usar principalmente o recurso de levantar a mão. Quem não puder, manda mensagem no chat. Mas antes de passar a palavra para o Daniel, primeiro, Eduardo, eu queria te perguntar uma coisa. Eu queria que você falasse para a gente do seu próximo livro, né, que está em vias de sair, não é isso? Eu não sei se você prefere falar agora ou quer descansar um pouco a voz e falar quando for responder o primeiro bloco. Posso falar de uma vez, aproveitando o ensejo. Recentemente, o Henrique, da Unesp Marília, que é um dos editores da Lutas Anticapitalista, entrou em contato comigo e ele estava muito interessado, parece que é uma coleção que eles estão preparando, ele estava muito interessado de ver se eu tinha condições de maneira relativamente rápida, preparar um livretinho curto, que fosse um material introdutório, né, digamos assim, relacionado a essas questões, né, essas questões com as quais eu trabalho. E aí, por sorte, eu tinha alguma coisa pronta, né, que me permitiu atender o pedido. Eu, inclusive, pedi para o meu amigo e camarada Renato Cinco escrever a orelha, né, a contracapa do livro. A Virgínia Fontes está tentando escrever uma apresentação, não sei se ela vai conseguir, porque a Virgínia é muito demandada, muito ocupada, mas o livro vai sair muito em breve, e ele vai chamar Pequeno Guia para a Crítica Ecossocialista do Capitalismo. Vocês sabem que já devem saber que eu sou relativamente crítico do que é de fato conhecido como ecossocialismo, né? Quer dizer, aquele ecossocialismo lá do pessoal da Monthly Review, o ecossocialismo da Quarta, o ecossocialismo do Michel Lovil, acho que tem muitos méritos, mas tem muitos problemas também. Mas, de certa forma, eu estou disputando o termo, né? Porque eu acho que o termo é bom. Então, eu procuro ali fazer essa discussão de maneira mais popularizada, né? Esse livro que a gente discutiu aqui hoje já é um esforço de popularização, né? O meu primeiro livro é um livro teoricamente muito denso, né? Árido, chato até, mais dirigido à pesquisa acadêmica mesmo. Esse livro aqui já é um esforço de popularização. E o que vai sair agora, o que deve sair agora, talvez esse ano ainda, é um esforço ainda adicional de popularização. Esse livro que acho vocês vão estudar, ele ou partes dele agora, ele está saindo também em novembro, uma versão em inglês dele pela Routledge. E então quem faz pesquisa e eventualmente precisa publicar lá fora e pode ter a oportunidade de ter esse material aí já traduzido para o inglês. É isso.